Livro História Moderna 2, do escritor André Corbusier. Página 285, capítulo 16. O Velho Mundo, o Islã e a África. Os europeus não constituem um único fator externo de desenvolvimento no Velho Mundo. O Islã, utilizando outras vias e formas diferentes, não se revela menos eficaz. No mundo muçulmano, o Império Otomano, estendendo-se do Marrocos à Pérsia e da Moscóvia à Etiópia, possuidor de cidades sagradas e cujo soberano é o chefe dos crentes, sucessor do profeta, constitui a peça principal, mas não o único estado importante. No século XVII, ele representa ainda uma força militar e política, mas sua decadência impede aos olhos dos europeus a expansão muçulmana na África e na Ásia. O mundo muçulmano. Interrupção da expansão otomana. O Império Otomano constitui um mundo diferente da Europa cristã, se bem que os estados cristãos submetidos ao sultão tenham mantido sua autonomia a qualquer contato cultural ou econômico não tenha desaparecido entre esses cristãos e os da Europa Central e Ocidental. Lembremos que o Império Turco repousa antes de tudo na armada dos otomanos, cujo sultão é o chefe. Os sucessos ou os reveses dessa armada constituem o governo do Império. Suleimã o Magnífico, 1566, fora o soberano mais poderoso da Europa. Todavia fracassara em Viena em 1529 e somente consolidara seu domínio na Hungria. 5 anos depois de sua morte, a derrota de Lepanto assinala uma interrupção no Mediterrâneo. Os motivos da interrupção da ofensiva turca são ao mesmo tempo externo e interno. O Império Otomano combatia em fronteiras bastante distanciadas. Além da frente europeia e mediterrânea, ele deveria ter uma frente oriental, que se encontrava em contato na Ásia com o Império Persa e no Oceano Índico com os portugueses. Os turcos, instalados em Suez, Aden e Bassorá, recebiam pedidos de auxílio por parte dos países muçulmanos do Oceano Índico, onde o comércio português drenava o ouro e criava uma crise econômica. Como única potência estabelecida ao mesmo tempo no Mediterrâneo e no Oceano Índico, eles abriram a passagem de Suez. As guerras da Pérsia tinham por objetivo a posse de regiões importantes: Armênia, Mesopotâmia, Azerbaijão, Kurdistão, Tabriz. Possuíam igualmente um aspecto religioso. Os otomanos, muçulmanos do rito sunita, consideravam os persas do rito xiita como heréticos. Após 50 anos de guerras confusas, apesar do apoio longínquo que o imperador, depois Filipe II, dava aos persas, os turcos conseguiram instalar-se às margens do Mar Cáspio. No Shah Abbas I o Grande, 1586 e 1629, encontraram um adversário perigoso. Este ataca Bagdá, que é por ele conquistada em 1623. Esse fato determina uma reação dos turcos, que sob o comando do sultão Murat V, 1623-1640, retomam a cidade em 1632. Os turcos não podiam, pois, fazer apesar toda a sua força na parte oeste e resolveram manter relações normais com os estados cristãos. Já haviam estabelecido relações comerciais com Veneza e com os franceses. As convenções efetuadas com a França no século XVI foram renovadas, principalmente em 1604. Elas reconheciam aos franceses uma situação privilegiada nos portos, ou escalas do Levante. Os estabelecimentos franceses formavam pequenas repúblicas, instaladas num bairro fechado, administradas pelo cônsul sob a proteção do pachá da província.
Os comerciantes, porém, podiam aí fazer seus negócios, quase que normalmente, se não fosse o aborrecimento acarretado pelas avarias, presentes exigidos pelos funcionários do sultão. Dedicavam-se a um proveitoso comércio de franquia. Igualmente, os ingleses e os holandeses obtinham privilégios para suas companhias do Levante. O sultão assinou com o imperador o Tratado de Constantinopla, que põe um fim provisório a quase 50 anos de guerra. Este último pagava um tributo humilhante. Abandonava a Hungria, com exceção de uma estreita faixa de terra em Presburg, atual Bratislava, reconhecia a suzerania turca sobre os principados romanos. Tendo ressurgido a guerra no final do século XVI, o imperador aproveitou-se da atitude independente de um vassalo do sultão, Miguel o Bravo, que independente de um vassalo do sultão, que conseguira unir temporariamente sob sua autoridade os principados romanos da Valáquia, Moldávia e Transilvânia, 1599 a 1601. O Tratado de Svitozorok, assinado em 1606, dispensava o imperador do tributo. Os súditos do imperador tinham direito de comerciar livremente no Império Otomano por meio do pagamento de uma taxa de 3% ad valorem das mercadorias. E por fim, o livre culto da religião católica estava garantido.